Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Programa Mais Tradição, na força de Ouro Fértil. Hoje recebendo um amigo, irmão, ele que vem dos campos da legendária vacaria. Pingo Rezende, narrador, um homem preocupado com a cultura rio-grandense brasileira. Hoje está vereador, já foi secretário do município, é um homem campeiro, é um homem do tiro de laço e muito mais. E amigo do grande compositor, intérprete, homem de rádio, jornal, televisão, Chiru Pereira. Não posso deixar de abrir aqui porque ele vai me cobrar. Seja bem-vindo, Pingo Rezende. Obrigado, Maír. Obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui um pouco falando da trajetória da gente e pelo que a gente tem feito e pensa em fazer e trabalhar pelo tradicionalismo. E também não posso deixar de citar o meu grande amigo Chiru. Um abraço a ele, sempre nos acompanhando, é um amigo e sou um fã do Chiru. A nossa tradição é uma irmandade, né, tia? Mas uma coisa que eu quero de alta e viva voz aqui evocar são os 70 anos do CTG Porteira do Rio Grande, que há poucas horas tivemos contigo, com o patrão Jefferson, com tantos valores e tantos outros patrões de honra hoje do Porteiro do Rio Grande, que encontrei na Câmara de Vereadores, na legendária e lendária vacaria. Maír, tu sabe que a política, às vezes, ela hoje está com um problema de estar com pouca credibilidade, mas o cargo como vereador às vezes nos dá oportunidades que de outra maneira eu não teria, de poder dedicar esse espaço e entregar uma placa, um momento tão importante ao patrão Jefferson Haroldo Camargo e toda a patronagem dos 70 anos do Porteira do Rio Grande. E poder estar lá, pessoas como você, Maír, o Chiru, estiveram lá nos prestigiando, e os ex-patrões, pessoas que fizeram a história do CTG. Teve conosco também lá o Walter Garcia, representante legal do Uruguai. Representante. Fez questão de estar lá abraçando vocês. Um grande amigo, um parceiro, o Walter. Eu estou com débito com o Walter, quero falar publicamente que em breve vamos sanar essa dívida com o Walter, mas eu descobri também que ele tem uma conta pendente aí, que ele também tem que colocar em dia dele. Brincadeira à parte, quero mandar um abraço ao Walter, também esteve presente. Vai ficar pensando agora. Não, ele vai saber. Então, voltando ao assunto sério, a importância daquele momento que tu viu lá, a quantidade de ex-patrões. Por favor. A história viva do Porteira estava lá dentro da nossa Câmara de Vereador na sala. Os patrões que passaram, e cada um que passou fez a sua parte. Até o nosso patrão atual, Jefferson, que recebeu no momento lá. Lá encontramos o prefeito André Rocós, que estava presente conosco. Estava lá, encontramos tantos valores. Tinha um representante, o delegado Defave estava lá. O representante da gloriosa Brigada Militar. Sim. E vereadores. Eu vi a mensagem de cada um e todo mundo te abraçando e contente. E eu tive a felicidade, Maír, de estar exercendo esse mandato num momento tão importante, que as homenagens lá com os vereadores, ela é duas para entidades por mandato. E a felicidade do Porteira do Rio Grande estar completando esses 70 anos dentro do meu mandato. Então, foi muito importante. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem... Deus escreve as coisas certas por linhas tortas, como se fala, né? E também não posso esquecer do nosso comandante do CRPO regional que estava lá, comandante Becker, que morou por tempos aqui com vocês. O Becker não estava lá. O Becker e o Laudemir. O Laudemir e o Becker. O Laudemir, que é o comandante do 10º BPM. Luiz Fernando Becker. E o Luiz Fernando Becker é o comandante do CRPO nosso lá agora. Não, um amigo, gente finíssimo. Um amigo. Tu sabe que ele tem uma acessibilidade muito grande nas lentes. Fotografia, tu sabia disso? Eu tive o prazer de visitar ele lá e ver essa questão dele. Só que ele não conhece ele. Tu olha pra cara dele assim com aquela... Mas tu não diz a acessibilidade que esse homem tem. Gente finíssima, está fazendo um grande trabalho, não só vacaria, agora na região toda lá. Faço ideia. O último rodeio que eu tive lá, e eles queriam que eu jantasse lá.
E eu tava fugindo, entendeu? Quando eu vi, encostou a caminhonete, eles vão te prender. Ou vai por bem ou vai por mal. Comigo. Gente finíssima, ele está conosco lá e gosta de um churrasco, geralmente, que a gente tem algum evento na Câmara, estamos juntos lá conversando com ele, uma pessoa fantástica. Mas não, eu acho que não é só na Câmara, porque hoje o patrão Jefferson, mas dentro do próprio Parque Ferradura tem lá o galpão da Brigada Militar. Sim. E de muitos anos, né? De muitos anos, a Brigada é parceira do Rodeio Internacional e dos eventos lá, faz parte também da nossa organização da Semana Farroupilha, então a Brigada lá é muito atuante e nos ajuda muito. Mas essa parte de homens de valorização que tu te preocupou e acho importantíssimo isso, são eles que deram, no passado foram eles que sustentaram, né? E que hoje está vindo aí as novas gerações. Isso é importante. E essa ligação à cultura, tia. Essa questão, Maír, de tu valorizar as pessoas que fizeram a história, ela serve como eu penso que serve como um espelho e um caminho para as novas gerações, porque se nós não motivarmos, não mostrarmos o caminho para essa nova geração, para seguir a nossa tradição, aí é fatada a derrota. Então nós temos que mostrar para ele que essas pessoas que estão ali, elas construíram, elas trouxeram até aqui o nosso Rio Grande, a nossa vacaria, o nosso estado e a nossa tradição. Então a importância de valorizar um passado. Quem não valoriza o seu passado, certamente não tem um futuro. E nós, na questão tradicionalismo, lá em Vacaria, o CTG Porteiro do Rio Grande, falo isso a nível de estado e Brasil, tem que se preocupar com quem fez a nossa história lá atrás e valorizar eles para poder motivar as novas gerações. Puxa, nós tivemos tantos nomes, assim, inclusive até o próprio governador Guazelli. Sim, Simval Guazelli. Simval, Bastião Guazelli. Isso, vacariano. Também o irmão dele, o Flávio Guazelli, que também foi patrão, isso. Né? Outro cara ligado ao tradicionalismo, que você conhece muito mais do que eu, Onésimo Carneiro. O grande Onésimo Carneiro. Que Onésimo fez pelo tradicionalismo e o nome de que Onésimo teve perante o tradicionalismo a nível Brasil. Brasil, o Onésimo fez um trabalho muito grande, cara. E sempre lutando com todas as armas que tinha na época, porque nada é por acaso, e nada não é tão fácil tu lutar pela cultura, né? Às vezes pela cultura tu não consegue nada. Mas tu tem amigos, tu tem irmãos que vêm aí para apoiar. A gente se preocupa, eu tive um longo período fazendo parte da 8ª região da coordenadoria, como diretor campeiro, como vice-coordenador, hoje faço parte no conselho, mas essa importância também vendo na questão 8ª região dos nossos municípios de cima da serra lá, porque é aquilo que nós falava. Cada região do estado, cada parte do nosso estado tem a sua essência, a sua forma de tradicionalismo e de gaúcho. Se diferencia na bombacha, no estilo, e nós temos que nos preocuparmos de mantermos a nossa raiz serrana. Tu tá falando sobre a indumentária, né? Isso. E as missões é um estilo, a serra é outra, a fronteira é outra e o litoral é outro. E eu te pergunto agora, já que tu falou sobre... Aqui, há poucas horas, eu até esqueci de comentar isso com o patrão Jefferson sobre os 150 anos da imigração italiana. Porque ele tem sangue de Alemar também, né? Uhum. Sobre teu sobrenome, todo o teu nome? É Rezende, dos Santos Rezende. A minha mãe do Santos e o Rezende. Tá. Então é espanhol e português. Tu já veio do descobridor de mistério, Pedro Alves Cabral, aquele transtorno. A nossa família Rezende, ela é uma família... eu tive dando uma buscada na história. E esse apelido de Pingo? Pingo Rezende é uma questão que aconteceu quando eu era piazito, morava no interior de Vacaria, na primeira passagem em Vacaria. Nós morávamos numa fazenda na Cabanha Santa Teresa, do falecido Normélio Paim. E aí... Mas o nome do Normélio Paim é... Normélio Paim. E o Marcos Paim, Marcão Paim, que é um cara que foi... Não, Marcão Paim, Conheceu o Marcão Paim? Claro. Amigo do Oveia, do Conheci o Oveia, o Marcão Paim, não, eu
conheci agora. Quem me apelidou de Pingo foi o Marcão Paim. O Marcão Paim domava cavalo quando ele foi fazer uns cursos na Espanha, não sei aonde, com a folia de manear cavalo e derrubar e tal. Isso. E o meu pai assessorava o Marcos nessa doma. E aí era próximo do meio-dia, eles estavam nessa lida e eu devia de ter 4, 5 anos. O Marcão pediu para minha mãe fazer uma caipira e eu fui buscar essa caipira. E o copo tava muito cheio. E eu vim caminhando e balançava e tava caindo. E eu digo, para não desperdiçar, eu vou tomar um gole. E aí ele enxergou aquilo e disse, olha lá, ó, Rezende, que pinguço, pingo. E dali então, Mas olha que coisa nunca bonita, mais. rapaz. Esse é o apelido, falecido Marcão Paim que me apelidou. Tu vê como é E que... hoje muitas pessoas não sabem meu nome. Fala em Clodoaldo Rezende, o Santini, deputado Santini, secretário Sim, Santini. Santini, Nós sim. estávamos num evento há pouco tempo atrás, daí citaram o nome lá, o vereador Clodoaldo Rezende, ele perguntou pro guri, Mas quem é esse Tá cara? aí, Diz, tá aí "Não, o Clodoaldo daí- Rezende. e Porque todo mundo pingo. E tu te assina pingo. eu agora Não, vou ter que não tem encorpar ser. esse, Porque é o esse seguinte, pingo Rezende. Tu tá ligado ao mundo político. Isso. Vou falar pro teu nome, agora o pingo todo mundo sabe. Desde a primeira campanha, lá no primeiro mandato, já usei na propaganda e uso como Pingo Rezende. Não, pra te ver como é que é. Mas daí que vem o apelido. Lá de tempo de 4, 5 anos. Tia, e esse atavismo, esse apego, esse estoicismo crioulo sobre a narração. A narração foi uma questão que eu comecei acompanhando, porque eu desde 10 anos, meu pai sempre foi ligado ao tradicionalismo, sempre ligado ao tiro de laço, desde lá de Cacique Doble, onde eu nasci. E aí ele tinha um sonho de vir à vacaria, morar em fazenda, e eu me criei com ele, lidando em fazenda e morando um pouco na cidade. O pai era meio cigano. E aí, na volta para a vacaria, em 97... Vocês eram quantos irmãos? Nós somos em 3. É eu e minha irmã, que é 1 ano e pouco de diferença, e daí tem um temporão que é 15 anos mais novo que eu. Que é o Marcos, esse é o mais laçador. Você pegou toda a parte de laçador. O Marcos O Marco Antônio Rezende, esse é meu é a irmão rapa mais do novo. Tacho. É a rapa do Tacho. E a Fábia Maria Rezende é 1 ano e pouquinho de diferença comigo, é só nós 3. É o que eu ia falar da questão da família Rezende, que eu estava Mas, falando. não, mas para aí, mas o campeiro, mas tu também laça. Laço. Eu fiquei sabendo que tu tava... Não, corro de atrás, a gente se defende, mas esse meu irmão é bem mais laçador que eu. Você já é de outra turma. Já viu? Da nova geração. É, da nova geração, da parte mais moderna do laço. Mas eu estava te falando da questão da família Rezende, ela é pequena, eu até dei uma historiada nela, assim, dando uma buscada nas nossas origens. Sim. Ela chegou no Brasil e foi uns descendentes para Goiás, ficou alguns no Rio de Janeiro e veio a família pro Rio Grande do Sul. Então nós somos em poucos e se tu vê é um sobrenome que não é comum, é poucas mesmo. E eu vejo pela nossa própria família, de poucos filhos e não aumenta muito o Rezende. Tu tem filhos? Tenho 2 moças. Olha aí, pô. Mas vem aí também um peãozinho. Estamos uma segurada ainda agora, não a crise não nos deixa. Vamos devagar. Mas a questão que tu me perguntou, Maíra, sobre a questão da narração, Sim, voltando da narração. ao fio da meada que nós estava falando. Aí, Vacaria, quando eu cheguei em Vacaria em 97, a gente começou, o vizinho laçava e tal, comecei a laçar, e aí eu acompanhava as narrações. E aí, um dia eu tava numa cancha, pertinho da cidade lá, Alberi Bento e Ronaldo Gil, tinha uma canchinha de tiro de laço lá, e faltou o narrador. E aí, como eu tinha uma voz mais grave e tal, disse, quem sabe você dá uma narrada aí pra nós, mas eu nunca tinha pegado o microfone na mão. E aí, comecei ali de brincadeira a narrar. E aí, começou a dar certo. E se criou. E aí, o que aconteceu? Quando as pessoas começaram a notar que tinha um pouco de dom pra coisa, Raul Bittencourt da Silva Ah, o Raul. me pegou debaixo do braço e me levou pra Vila Seca. Tchê, vem cá que eu vou ver se tu presta ou não presta pra narrar um rodeio do São Martim, Piquete São Martim. Sim. E aí, cheguei ali, ele disse, agora nós vamos se desenganar contigo. Tu vai comigo pra lá, 2 ou 3 dias de rodeio, não lembro bem, e eu vou te colocar a narrar lá e vamos ver se vai dar alguma coisa. E ali pra frente eu comecei a narrar, o Raul me levou, aí eu comecei a narrar na época, aí comecei a trabalhar junto com ele, saí na volta, narrar uns rodeios, começou a dar certo, aí eu tirei a carteira, aqui na cancha do Bife foi as provas. Aqui? As canchas Caxias. Isso aí. Tirei a carteira de narrador, daí na época foi dos primeiros que tinha que ter carteira.
Aí eu vinha ali, fiz Porque as o provas. MTG exigia isso. Isso, na época foram ali... Primeiro não tinha nada disso. Não, eu parece uma coisa, como diz meu pai, quando eu comecei a narrar, a coisa se dificultou, tchê. Primeiro quem narrava. Daí na minha época diz, não, daqui pra frente tem que ter carteira. Como é que faz a carteira? Tu tem que ir lá fazer uma prova, narrar gineteado, narrar prova de head, e narrar laço e fazer uma escrita. Digo, barbaridade, agora arrebentou. E essa comissão do dia que vinha? Era uma comissão do departamento de narradores que tinha sido criado no estado. Tinha sido criado um departamento de narradores independente do MTG. Sim, porque se tu vai pensar, tem um velho, mais velho que o próprio MTG, que se chama Nilson Hoffman. Sim. E aí... Eu tô exagerando. Não, mas... Fazendo isso porque eu judio muito do Nilson. Mas aí aconteceu O Nilson é meu amigo do tempo que ele era posteiro. Sim, o seu Nilson, o Piruquim, essas pessoas que começaram a narrar lá em Vacaria, diz que o primeiro narrador é o seu Homero. O doutor Homero Peixoto. Doutor Homero, irmão do meu grande amigo Décio Camargo, irmão do José Camargo, famoso cirurgião, foi o primeiro narrador lá na Vacaria, que se chamava Na Boca do Brete, e ele que fazia a leitura na época, era uma leitura. Chamava com uma planilha e o nome. Isso aí. E daí depois surgiu o Idalcírio Piruquim, aí começou a surgir os narradores. E na minha época, como eu estava te falando, aí quando eu comecei, que eu quis embalar, disse, não, daqui pra frente vocês têm que ter carteira. Eu vi uma apresentação do Peruquim falando sobre o Nego Lalau. Ah, rapaz, aquilo ali... O Piruquim é uma pessoa que tem um conhecimento na questão, é fantástico, narração, a história do laço. Ele é muito inteligente, Peruquim. Muito inteligente, e ele tem um computador ambulante dentro da cabeça eu tenho dele. que trazer o Peruquim aqui, eu acho que ele vai vir voluntário, vai vir maniado, mas vai vir. Trazer dele. Não, o Peruquim é um cara que tem um conhecimento da questão do tiro de laço muito grande, porque ele foi dos pioneiros dos narradores. Justamente. E rodou o Brasil narrando. Então o Peruquim sabe, se tu perguntar pro Peruquim quem foi campeão em 83, lá nos praianos, ele sabe. Se tu falar pra ele da Vacaria, ele sabe. Se tu falar aqui do Campo dos Bugre, o Peruquim te conta. Ele tem uma memória muito boa. Ele lembra disso aí tudo, sabe? Aí o que acontece? Tiro a carteira, passo no teste, deu certo, comecei a narrar uns rodeios na volta aqui. Aí, graças a Deus, comecei a narrar e tal, a coisa andou. Aí o falecido Kleber Couto Malandro, narrador, que ele morou um tempo aqui no IP, no Brina, e foi embora para Santa Catarina, tá morando em Balneário Camboriú. Tá. Ele me viu narrando. Ele é falecido? Falecido. Kleber Couto Malandro morreu. Um irmãozão, um parceiro. Foi o cara que me tirou de casa, porque daí depois que o Raul me levou para narrar aí, ele me tirou para Santa Catarina. Me levou no rodeio do Crioulos do Caverá. E aí, dali do Crioulos do Caverá, narrei vários rodeios. Ele largou o campo fora? Aí foi pros praianos, aí foi Santa Catarina em geral, bastante. São João do Itaperiú, os praianos, Cidade Azul em Tubarão, Rio Negrinho, em Santa Catarina geral. E daí fomos alguns no Paraná, lá em Telêmaco Borba e tal. E aí ele que me tirou de casa nessa época. Daí eu narrei um tempão, sabe? Junto com ele, e depois segui meu rumo, sabe? Segui meu rumo narrando. Narrei, acho que em torno de uns 15 a 16 anos, por aí, um pouco mais. E daí também, aí foi a questão do envolvimento com a política. E também da minha filha mais velha, que eu não vi crescer. Porque o que acontecia? Eu saía na quarta, quinta-feira e voltava na segunda. E essa cobrança eu tinha em casa da minha esposa. E aí chegou um ponto que, graças a Deus, as coisas estavam tranquilas e eu tinha pequenininho. E ela sem razão. Mas, sem razão total, né? Então ela me enxergava, não sabia se era o pai na segunda ou terça-feira, né? Aí quando veio a pequena, que um período depois ali chegou a pequena, uns 10 anos depois, aí eu resolvi tirar o pé. E daí fui parando e larguei. Tu vê, rapaz. Mas isso é consciência, né? Daí eu tinha consciência pesada com a mais velha, não desperdicei a oportunidade com a pequena. Mas tu viu a fronteira que se abriu. Sim, né? Com certeza. E aquilo que nós falávamos, a questão da indumentária de cada região, porque eu fui narrar lá no Invernada do Chapadão, em Jaguari. Jaguari. Estive lá. Terra da minha mãe, Jaguari. Capaz? Claro. Em Jaguari. Em Santiago, Jaguari. Tudo na volta São ali. Pedro do Sul, meu pai. Isso, São Pedro do Sul. Ali tem São Vicente?
São Vicente. E isso tudo perto, né? Tudo pertinho. Então eu fui narrar também naquela região. Mas você sair lá da região, de São Vicente, de Jaguari, e tu ir narrar um rodeio lá em Telêmaco Borba, lá nos Praiano, ou no próprio Rio Grande, você já vê essa diferença de estilo, de cultura. Mas não é nada que seja assim, como é que eu vou lhe falar? Não é preconceito de nada. Cada região com sua cultura e com seu estilo. Exatamente. Desde a questão da música, né? Questão Aí veio da lá música regional, né? regional. Isso que eu prego, que nós temos que preservar a autenticidade, a nossa cultura serrana, o nosso estilo. Não, isso é muito importante. Isso aí é muito importante. Fronteira, temos 4 capas: Serra, Litoral, Fronteira e Missões. Quer dizer, cada uma no seu estilo regional, mas fecha a luz dentro do túnel. Sim. Engloba. Que é Rio Grande do Sul, né? Manter, esse o foco maior é manter a tradição viva, mas sem perder a essência de cada região. Sem perder, mas a importância é a verdadeira integração. Já que tu está falando isso, vem aí o 36º Rodeio Crioulo Internacional, o qual tu fizesse parte da patronagem. E tu foste da parte campeira, né? Sim, eu fiz parte da patronagem como sota capataz, como secretário, como patrão da invernada campeira. Eu tive um longo período dentro do CTG fazendo parte da patronagem, se não me falha a memória, acho que uns 6 anos por aí, de 6 a 8. Homem, que vasta folha de serviço prestado. Eu cheguei em Vacaria em 97 para 98, 97, 98, e aí eu fui trabalhar com o Luiz Alfredo Ordem, que hoje é o presidente da Associação Rural. Grande, o Fredo. Isso, foi patrão da campeira por 3 ou 4 vezes. Duas vezes com o Silon, eu acho, e uma com o Tite. Aliás, o Fredo estava naquela noite lá, né? E eu não cumprimentei o Fredo. É que tava tanta gente ali, depois que eu saí que eu fiquei pensando, mas será que eu vi o Fredo aí? O Fredo hoje é presidente da Associação Rural e faz parte da presidência da Farsul. Está fazendo parte hoje junto com o César Vieira. Agora assumiu o novo presidente da Farsul, que é o Domingos Velho. Domingos Velho, o novo presidente. Há poucas horas eu tive em André da Rocha e tive uma conversa com o presidente administrativo da Farsul. Certo. E lá estava também o César Vieira, por isso que eu estou falando. Certo. E não sabia que o Fredo fazia parte também. Faz parte dessa nova direção da Farsul. O Fredo é um cara que tem um respaldo e um respeito muito grande dentro eu tenho uma admiração e um carinho muito grande por ele. Criadores. Ele sempre foi uma figura assim, as cavalgadas que faziam, ia direto Ficávamos na São Paulino. Nas terras dele lá, né? Isso. Pois aí que eu estava te falando a questão do envolvimento com o CTG. O Fredo, na época, convidou meu pai para fazer parte, para ajudar a atender numa parte lá com o seu Alaor Duarte, que foi presidente do Núcleo Serrano de Criadores de Cavalo Crioulo. O seu Alaor Duarte era um apaixonado pela paleteada. E aí, na época, eu era gurizão, a gente foi para lá trabalhar dentro do CTG, daí atendia da parte das cocheiras dos crioulos lá e tal. E dali que a gente começou a fazer parte dentro do CTG, e dali para frente ficamos lá até hoje. Sempre que a gente for solicitado, é um soldado do CTG, né, para ajudar. Como eu falo pro patrão Jefferson, falando pro patrão campeiro Elvio, a gente tem uma missão na vacaria de, até enquanto for solicitado, enquanto tiver força, é ajudar, porque o nosso rodeio é um marco da nossa cidade, é a bandeira. Não é só da cidade, né, tia? Do estado e do Brasil. Rio Grande, do estado e do Brasil e além fronteiras. Isso aí. Pô, tia, eu não paro, eu tô sempre, não que eu não queira, que eu tenho que dar uma segurada, mas aonde tiver, Vacaria sempre é referência. Oxe, uma vez em pleno Jesus Maria, os caras estavam saudando lá Vacaria. São coisas que respeitosamente não dá para se eles vêm aqui, eu sei a larga hospitalidade que a patronagem sempre foi e não deixa de ser para todos os forasteiros que chegam, né? Então isso aí, rapaz, te dá uma credibilidade além fronteiras, né? A verdade é que o CTG Porteiro do Rio Grande, ele nos deu
a credibilidade que tu fala para daqui a pouco entrar nessa vida política justamente pelo trabalho feito lá. E a gente procura manter, Obair, sabe que essa carreira e essa vida política, ela é curta. A gente tem que ter consciência que a política ela não é uma coisa vitalícia e eu tenho isso comigo. Mas, claro. Mas enquanto a gente estiver lá, tem que preservar esse costume e esse respeito que a gente traz lá do tradicionalismo que a gente aprendeu com os pais. Mas justamente. Esse respeito, esse tipo de tratar as pessoas e do tempo antigo, tratar e cumprir. A palavra é importantíssima. Palavra dada. Às vezes não adianta tu só assinar. Não. Dá a tua palavra. Fio do bigode. É isso aí. Mas uma das coisas que tu falou dos 70 anos, olha só. Pô, me lembro quando São Paulo, preocupado, os primeiros que vieram participar do Rodeio Crioulo Internacional da Vacaria. E depois eles, claro, abriram as porteiras e queriam receber lá a vacaria. E foi uma verdadeira... Eles aprenderam muito com vacaria. Tu sabe, Omair, que eu morava em Cacique Doble, mas nós vínhamos a vacaria no sítio do seu falecido Genuíno Borges Duarte. Seu Genuíno foi uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com São Paulo, com o seu Renato. E com o Jurumim, com o pessoal lá dos independentes. E eles falam que na época eles foram lá ajudar o pessoal dos independentes. Então, por isso existe essa amizade e essa parceria. Por isso que eles vieram. Isso. Eu me lembro quando eles vieram. Isso. Essa parte aí, depois, inclusive, eu tive lá também, mas não sabia dessa que eles tinham avançado antes. Sim, eles já tinham, eles desbravaram as fronteiras. Isso aí, o seu Renato era muito ligado ao falecido Genuíno Borges Duarte, que o seu Genuíno era criador de Nelore na época e gado, esse azibuado na nossa região não tinha. E ele ia buscar lá no seu Renato em São Paulo, e daí trazia cavalo e coisa, e começaram a fazer essa integração, e eles viram o nosso rodeio aqui, e aí o falecido Genuíno, o seu Laureci, o Lola, essas pessoas mais antigas foram a São Paulo. Na época o falecido Plininho da PBS também era ligado a eles, foi lá e foi quem começaram a construir a questão dos independentes. Hoje virou uma potência. Por favor, uma coisa... Mas são coisas regionais, né? Nacionais hoje, mas a vacaria teve a importância que nós estamos falando dentro desses 70 anos de vacaria. E esta parte campeira, até eu falei com o patrão Jefferson, sobre os cavalos, a preocupação dessa parte de cavalos, de manter ração, água, descanso, a rotatividade do tiro de laço. Sabe, Omair, que vacaria foi pioneira nessa questão do bem-estar animal. O promotor, seu Luiz Augusto Gonçalves, de Vacaria, ele foi o que encabeçou criar-se uma cartilha do bem-estar animal. E Vacaria foi pioneira nesse aspecto do rodízio do gado, das pirâmides para fazer sombra para o gado, os jatos de água, feno dentro das mangueiras, a preocupação com os cavalos também, com o bem-estar. Então, Vacaria foi pioneira nesse aspecto também, junto com o pessoal de ONGs, com o cuidado. Se preocupar com o número de voltas do gado, troca-se o gado, molhar, alimentar, água, a mesma questão da preocupação com a espora do ginete, porque tu sabe que tempos atrás os ginetes usavam aquela a trava na espora, e no redião colocava-se taxa dos tempos antigos. Então isso tudo começou a ser cuidado e preocupação lá em Vacaria. Não, isso é tão verdade que, inclusive, montando apelo, às vezes nem tento usar, era direto na crina. Para não ter problema e examinar as esporas, se não tivesse travada. Aí o que acontece nesse aspecto, Mair? Como os rodeios não eram tantos e não era tão profissional na época, se pegava o cavalo de campo, como o próprio CTG, tá aí o patrão Jefferson, o CTG Porteiro do Rio Grande, tinha uma tropilha de cavalo aporreado dele. Então, cedia para quem? Pro Campo dos Bugre, quando tinha um rodeio aqui vocês. Me lembro. Você sabe disso? Claro. Ou pulava na vacaria. Então tinha crina de sobra. Com o passar do tempo, muito rodeio, foi se profissionalizando. Não tem crina que aguenta. Não tem que aguenta. Aí se colocou o tento. Então, é a mesma questão do gado. Na época, tempos atrás, o que acontecia? Não existia aluguel de gado. O gado era doado pelos fazendeiros para correr. Hoje não tem mais. Hoje você tem que pagar. Por isso, como o patrão falaste para ti, da questão do custo também de um rodeio. Porque hoje você não tem o gado doado pelo fazendeiro.
Nós vamos para o nosso espaço cultural porque estamos valorizando o homem do campo. Tu que és um palanque do pago, nos fornecendo um pedaço desse chão. A valorização do homem campeiro ou do homem rural. E vem aí o 36º Rodeio Crioulo Internacional, que vai de 31 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026. Enfia teu mate porque voltaremos já. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Fiat foi o primeiro carro que eu consegui comprar com meus recursos próprios. E com ele eu comecei a fazer meus grandes negócios. Entrei no setor de fertilizantes muito jovem, muito tempo atrás. Criamos uma empresa de fertilizantes e temos hoje 27 anos da trajetória de sucesso da Ouro Fértil. Trabalhando, importando e levando para o cliente aquilo que o mais importante ele precisa, que é para a produção de alimentos para a nação. A Ouro Fértil atende seus clientes a partir de 3 unidades industriais localizadas em diferentes estados do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Ceará. A Ouro Fértil, quando ela saiu do estado e ela foi expandir para outros lugares, a gente criou com os clientes um vínculo de corresponsabilidade com eles. Eles precisam do nosso produto e nós precisamos deles como clientes. Cada uma das unidades segue o modelo de negócios da Ouro Fértil, se adaptar para oferecer o que o cliente precisa. São mais de 180 mil toneladas de capacidade estáticas que produzem mais de 8 mil toneladas de adubo por dia. Com mais de 30 produtos em seu portfólio, matérias-primas para a produção de NPK, fertilizantes solúveis para fertirrigação e com fertilizantes nitrogenados líquidos. Entendemos que oferecemos ao cliente soluções completas para as necessidades específicas para cada tipo de cultura, tudo para garantir a produtividade e os melhores resultados na lavoura. Como sempre dizemos, a Ouro Fértil tem de A a Z de fertilizantes, desde ácido bórico até complexos de zinco. O que a gente tenta levar para dentro do produtor não é só o fertilizante, é todo um complexo de elementos que a gente pode fornecer para que ele possa ter uma colheita excepcional, para que ele possa ter o produto chegando na hora certa, para que ele possa ter uma comodidade também no que é mais importante dele. A Ouro Fértil, ela preza muito pela excelência. E quando eu digo excelência, ela vem desde o primeiro contato ao cliente, ela se aproxima, ela cria vínculos com o cliente. E toda essa questão do processo, da excelência, ele está enraizado em qualquer setor. Todo mundo que está aqui faz de tudo para que a empresa consiga entregar mais, atender mais clientes da melhor forma possível. A gente tem esse selo bastante característico que é buscar inovação, porque a gente também veste a camiseta de produtor. A gente sabe a dor, a gente sabe onde pega, onde não pega as dores do campo e solucionar elas com agilidade e com expertise dentro da empresa. Então a gente trabalha, por sorte, em família para conseguir manter a qualidade e a segurança e também a certeza que a gente sempre forneceu para os clientes de que a promessa dada vai ser a promessa cumprida. Com muito orgulho, a gente ama muito a Ouro Fértil e a gente vem trabalhar todo dia com uma energia positiva, querendo transformar, inovar, querendo ser melhor para melhor bem atender. Nessa empresa, que eu vejo como o maior sucesso dela é a agilidade, eu acho que o que define a Ouro Fértil. Ela tem uma agilidade que se destaca. O maior sentimento que eu vejo na sua empresa é essa união que a gente tem entre todos, independentemente da região, da fábrica ou se for o escritório, mas todo mundo tem uma mesma característica, o mesmo pensamento, que é seguir, dar perpetuidade, continuidade ao negócio e fazer cada vez melhor. A Ouro Fértil, ela sempre cria espaço para crescer. Esse é o nosso sucesso, esse é o nosso cartão de apresentação. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ouro Fértil Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido Ouro Pro. O Ouro Pro é aplicado via pulverizador, sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico,
que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo, e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ourofértil não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. Mais tradição. Oferecimento Ourofértil. Nós estamos na força de Ourofértil, numa retomada e numa evolução da parte campeira do Rio Grande do Sul. Evolução que me refiro é sobre o tiro de laço, que há pouco nós estávamos falando e eu quero que tu fale sobre isso. Mas, ô Maíra, até uma questão que me aconteceu da última partida do campeonato agora. Eu tô com 46 anos, eu nunca tinha... De porteiro do Rio Grande? Não, 46. É tipo carro de prefeitura, é bom de ano, mas muita estrada de chão, muito judiado. Não é que nem carro de paróquia do bispo, que é cuidadinho, sabe? Eu tô judiado. Tchê, em 46 anos que eu tenho, eu comecei a laçar, como tinha falado ali, em 10, 11 anos, já comecei a correr de atrás. E esse final de semana, eu tava na arquibancada lá, após ter laçado no sábado, e aí tinha chovido no sábado, tinha um pouco de barro na cancha e pista, e eu com um laço do sistema antigo, de couro, grosso. E aí o Fabiano Bueira sentado e um outro amigo meu disse, homem, tá na hora de tu mudar, porque com barro e com chuva não adianta, tu tem que pegar um sintético. Digo, mas homem, eu não vou me adaptar. Aquele que tem o chumbinho por dentro. E ele é plástico, sintético. Vulcanizado à metade. Digo, pô, mas isso aí eu não vou me adaptar. Pois para te resumir o assunto, peguei sábado de noite, não quis laçar as duplas, fiquei com receio, lacei do campeonato. No domingo à tarde, digo, agora vai. Nas duplas, na parte amistosa do rodeio, tu veja que é a evolução. Eu vendo os outros laçar, eu digo, mas não pode. Pois olha, me adaptei fácil. E outra questão, é sempre a mesma coisa. Deixa eu te perguntar, eu ia te perguntar, ele é mais leve, não pesa? Não, a questão do peso. Do peso, porque ele é 560 gramas, esse que eu peguei na parte da armada. Mas tem uns que laçam com 500, 520, 540. A questão do peso é porque o que acontece? A nossa cancha, ela tem um diferencial, o Parque da Ferradura, o patrão sabe, a questão do vento. Dependendo do horário e na manhã, sempre tem vento. Então, se não for um laço com um pouco de peso, ele não vai. E aí, o que acontece? Eu peguei esse sintético com 560 gramas na armada, que é dos mais pesados. Mais uma facilidade para laçar. Aí, eu analisando o que evoluiu de quando eu comecei lá com 10 anos e da maneira que está hoje. Porque o que acontece? Quando eu comecei lá em Cacique Doble, o cara que laçava as 3 armadas e ia para o individual, o que laçava 10 armadas, saía no Pioneiro na segunda-feira. É ou não é? Saía na 0 hora e no Pioneiro. Justamente. O cara deu um recorde de 10 armadas, 20 armadas. Hoje, tu vai num rodeio, Maíra, 50 armadas, tu corre o risco de não ganhar nada. Barbaridade. O campeonato de laço do Porteira, quando para o individual, tem mais de 140, 150, eu acho, laçadores que ficam para disputar o individual com as 3 armadas. E aí para-se em 15 laçador, para parar nos 15, para nos 20 metros e passa de 25, 30 voltas. Bárbaro. Então essa é a evolução do laço. Homem do céu, que coisa. Tchê, o Parque da Ferradura, eu acredito que esteja até assombrado, porque, por favor,
Quando veio os rodeios, todas as passagens, historicamente, por ali, tem dias que tu ouve até tropel de cavalos lá, relincho, tirido de espora. São alguns anos de festa e de evento, desde a fundação, desde a criação da passagem. Eu estou falando isso porque tu imagina a energia positiva daquilo e de todo aquele pessoal, de pessoas e parte humana e animais que cruzaram por ali. É uma magia, como se fala, tem uma magia, tem uma coisa diferente no rodeio da vacaria. Por isso sabe que a gente escuta pessoas como o João de Almeida Neto, que eu escutei ele falando, ele contando um pouco da história. Minha história. Você sabia dessa? Certo, da música dele. Da música dele. Eu apresentando lá. Olha, aqui falamos num programa gravado aqui com o Chiru, porque o Chiru, o João de Almeida Neto, quando se encontravam, eu fugia deles. Não, porque eles amanheciam, rapaz, trovando e saíam dali, tinha aqueles barzinhos que ficavam, estão fechando, ele ia para outro. Não parava. Até não amanhecer. Até não amanhecer. Lá tem uma magia diferente, e eu escutei justamente o João de Almeida Neto falando sobre isso, da história, da magia, do que se tem dentro daquele parque, o envolvimento. Por isso que vacaria é uma coisa diferente, as pessoas se programam para tirar férias para ficar dentro do rodeio internacional da vacaria. A estrutura, como o patrão falou, está ficando pequena. Viu daquela música do João? Que ele tinha uma namorada, a menina era do outro estado, não vou dizer do estado que era, mas que ele brigou, e ela era filha única, e mais de namoradinho, né? E ele pega, e daí os pais pegaram ela e foram embora. E nem se despediu. Passou no outro dia de manhã, não, ela saiu de manhã, e no fim da tarde ele estava no palco. Ele enxergou, e o nome dela era Alice, acima do público. Minha história. Se transformou numa letra e numa música. Justamente, e não, deu um acidente e morreu a guria. Capaz, não sabia dessa parte. Tá aí a parte da minha história, entendeu? O relato. Esse é o João de Almeida Neto. Não sabia dessa. Tu acabou de falar sobre a energia do Ferradura. Então, tem coisas assim, e de amigos e de irmãos nossos que cruzaram por ali, que hoje estão no outro plano. Você imagina um encontro de Jaime Caetano Brau e El Brujo, Vilmar Romera, Antônio Augusto Fagundes, Chiru Pereira no palco, e tantos outros amigos nossos, Valores, os Bertuccis, César Passarinho. Cara, o próprio Gildinho, todos que passaram ali. Eu estou falando, os monarcos, serranos. Por favor. Pessoas que ajudaram a fazer também a história ali, né? E que ficou isso aí. Eu falo outros, Garoto de Ouro. Sim. São pessoas que não dá para deixar de falar, né? Verdade. Eu tinha um carinho o próprio José Mendes. José Mendes. É verdade. Leonardo. Nossa, for fazer uma lista nós vamos horas é ruim, porque a gente começa a lembrar e esquece de alguns aí, de vários. Ayrton Pimentel, Telmo de Lima Freitas, cara, eram os caras que o Ayrton Pimentel e o Telmo de Lima que faziam música para o José Mendes. As músicas o Antônio Augusto Fagundes era o outro que fazia para o José Mendes. Sim. Poxa, tem coisas assim que só quem conviveu e vive os 70 anos do Porteiro do Rio Grande. Sabe um pouco, e é essa importância que a gente fala, uma ir em preservar e valorizar essas pessoas enquanto elas estiverem nesse plano junto conosco. Isso mesmo, e pessoas assim como o Lima Neto, o Lima Neto era amigo do Marcão, parceiro do Marcão, iam lá na fazenda ali. Lima Neto e o Marcão, os dois já estão no outro plano. Olha, uma das provas mais campeiras que eu vi na minha vida, eu vi em Porto Alegre, num lançamento do Rodeio Crioulo Internacional da Vacaria. Que o lançamento em Porto Alegre foi no Rodeio do Seu Branco. No Firmino Branco. O Firmino Branco fez o lançamento em Porto Alegre. Estava lá o Carlos Castilho, estava lá Jorge Caran, era tudo amigos, irmãos nossos. Aonde? Quem olha para aquela cara do Guaiaca não diz o que ele é. Numa armada de laço. Eu sei. Eu vi. Bom, tu é narrador, tu sabe disso. Eu vi o que o Lima Neto e o Guaiaca
e o Jorge Caran, mas tinha outro, também da vacaria. O animal pulou por cima da cerca. O animal parecia um coelhão daqueles, um librão orelhudo, mas pulou assim com a maior facilidade. E você foi pro lado do Guaíba, no meio dos carros, e sai de dentro da cancha o Guaiaca, belaço na mão, e o Lima Neto, e o Marcão estava com ele. Ó, rapaz, e eles correndo no meio dos carros na cidade, e o Guaiaca botou uma armada. Quem viu, rapaz, até hoje, quando eu conto esse troço assim, eu contei para ele, falei para ele. Eu não sei, aquilo ali é uma magia da perícia no lombo do cavalo e no tiro de laço. Mas cerrou a armada e trouxeram de arrasto. O povo aplaudia de pé. Foi uma atração que não estava na programação. Não estava. Aquilo ali os caras até achavam que era feito. Podia ser um troço feito. E não era, rapaz, não era. Deu capa de 0 hora. Tu sabe que o Guaiaca... Rodeio da vacaria para a capital do estado do Rio Grande do Sul. O Guaiaca laçando no meio da avenida. Dando tiro de laço no meio da avenida. Mas tu sabe que o Guaiaca estava no parque agora na última batida do campeonato e está super bem de saúde. Se tu colocar a cavalo, ele dá pano pra manga. Pega. E tem outra passagem do Guaiaca histórica. Eu era o apresentador. Eu estava lá apresentando os 50 anos do Porteira. E estava lá, o patrão era o genro do Lalau. Tite Vargas. Adroaldo Vargas, estava de aniversário a semana passada, agora essa semana. Esteve de aniversário. Esteve de aniversário. Agora em outubro? Vamos aproveitar para cumprimentar. Setembro. Não, agora em outubro. Não, mas o Adroaldo, em outubro? Foi outubro. Mas não sabia disso. Isso. O Adroaldo Vargas. Era o patrão. E saímos, eu estou lá apresentando, saí de lá e eu ia jantar lá no Galpão da Integração. Ali com o Guaiaca. Quando cheguei lá, começou a chover, eu entrei e chegou era quase, tinha já fechando, era 11h30 passada, um cara de branco e uma menina, uma loirinha, bateram na porta, e o Guaiaca lá preparando a nossa janta. As mesas, tudo posto. Aí eu fui lá e abri a porta. Ele disse assim, eu tô chegando do Rio sem janta, e não jantei, não tem lugar nem pro hotel, não tem para parar. Eu disse, entra aí, homem, entra aí. Daí precisa um pouquinho que eu vou chamar o proprietário. Mas vi que ele era conhecido, mas não sabia quem era ele. Fui lá e disse, Guaiaca, chegou um casal aí, tão com fome, tão com frio e não tem nem onde parar. Ele, não, manda entrar, não, já estão dentro. Mandei sentar. Já mandei entrar. Não, mandei entrar, senta aí. Eu tô em casa. Aí o Guaiaca veio. Aí eu olhei para ele assim, o Guaiaca estava ainda preparando os negócios, vinha com a bandeja com carne, e eu disse assim, eu te conheço, não sei de onde. Ele disse assim, eu sou o João Saldanha. Ele era o treinador do Brasil, que era as férias do Saldanha. Certo. Eu digo, João Saldanha? Eu sou o João Saldanha, tô aqui, vim pro rodeio da vacaria. Mas que quem recebeu história, pergunta pro Guaiaca. Ele vai te contar. Isso aí já falei isso aí em rádio e televisão e... Não é possível. E sabe o que aconteceu com o Saldanha? O Guaiaca levou ele para casa, foi hóspede do Guaiaca. Aí o pessoal da vacaria, né? Aí a vacaria. Não, sabe que aconteceu um fato há pouco tempo atrás? O Glória foi campeão da Recopa e o Grêmio foi campeão gaúcho. E aí teve o Glória foi campeão da Copinha e o Grêmio do Campeonato Gaúcho teve a Recopa lá em Vacaria. Na época o Romildo Bolzan era o presidente do Grêmio. E o Romildo Bolzan é muito amigo do Guaiaca, de nós ficarmos no acampamento lá em Osório, comendo peixe com o Ciro Simone, com o Romildo e o Guaiaca. O Guaiaca rodeia de Osório, acampa e fica. Porque o Guaiaca vai pescar para aquele lado. Não, ele vai por causa da questão da ligação dele com o Romildo Bolzan e com o Ciro Simone. Eu não sabia desse detalhe. Nós somos amigaço. E aí o Romildo chegou
e foram lá para casa do Guaiaca, eu acho que 2, 3 horas da tarde. Quando chegou na hora do jogo, eles estavam todos prontos, já do vinho. O jogo eles viram muito pouco, o churrasco, e esse é o Guaiaca. Então, a mesma questão que aconteceu com o João Saldanha. Hospeda na casa dele, almoço, janta. O Guaiaca recebeu lá o João Saldanha com a mulher dele. É a história da vacaria, né? A vacaria tem muitas histórias, né? Só. Não, eu tô chegando com fome. Tu saí do Rio de Janeiro até ontem, e a gente teve os negócios em São Paulo, tá, e Rio Grande do Sul, e chegamos aí, eu fui direto ver um hotel, não tem mais hotel. Aí não tinha onde comer, eu vou lá pro parque. Entra aí, tá em casa. Não, e outro que tava com ele lá foi o Denis Abraão, aquela figura do Grêmio, tava junto com o Guaiaca também na casa do Guaiaca. O Guaiaca é uma figura. O Brasil, você conhece o Brasil, irmão do Guaiaca? O Brasil Peixoto. Não. É o mais novo acho que do irmão do Guaiaca. Sei. Filho do Francisco Sebastião Peixoto. Isso. O Brasil, até ele é, eu acho que é cirurgião dentista. E uma vez eles estavam lá, fazia parte da patronagem, e ele cuidava a parte das bandeiras. Isso aí são fatos que aconteceu, né? Estou contando aqui. E tinha Jorge de Menendez Lopes. Mas o Floriano Peixoto, o doutor Floriano Peixoto, irmão do Guaiaca, que é o dentista. É? É esse mesmo, conheço. Agora lembrei. É? Isso. Que é o Brasil. Tá. O Brasil era o responsável pela parte das bandeiras. Porque tinha o Brasil também, irmão do Lima Neto, né? Do falecido Lima Neto. Não, tem. O Brasil tem o Brasil. Conheço o Brasil também. Isso. Não, eu tô falando do irmão do Guaiaca. Certo, eu conheço ele, é o dentista. Mas nós estávamos lá, amanhecemos lá numa tertúlia. Cebola, o apelido dele. De quem? Do dentista, irmão do Guaiaca. Isso eu não sabia. É, o Cebola. Aquilo tá mais pra alho do que cebola. Cebola, meu amigo. De tanto pergunta pra ele. Rapaz, tá lá. E tinha um Jorge de Menendez Lopes, que era do Uruguai. E tinha que ir assim, as bandeiras. Ia chegar o governador. E era o Guazelli. Aí, tocou lá, entrou lá o cara tocou o clarim lá, obrigado, avisando lá que estava chegando o governador. Eu olhei para cima, assim, tinha a bandeira do Uruguai virada. De ponta cabeça? Mas não é possível. Então, tava o Brasil e o Jorge de Menendez Lopes botando as bandeiras. De ponta cabeça. Mas que barbaridade. Fizemos a cerimônia. Seguiu assim. Mas não tinha como desvirar. Mais, já tava tudo de cerimônia. Não, são fatos que aconteceu, né? Mas depois nós retificamos. Corrigido. Foi corrigido. Mas são coisas que não dá para deixar de falar, porque é lembrança, e uma lembrança assim, saudável de se lembrar, né? Mas hoje, como é que tu enxerga as novas gerações dentro desse movimento? A gente tem uma grata satisfação de ver que na nossa tradição ela se renovou. Nessa questão que nós estávamos falando do tiro do laço, na questão das invernadas artísticas, na questão da música, ela evoluiu, ela se renovou, mas ela se manteve. Isso é importante, porque nós não podemos perder as nossas origens. Mas algumas coisas vão se adequando com as inovações, mas não podemos deixar se apagar. E essas nossas novas gerações, elas têm se adaptado em muitas coisas, seguido a raiz e a tradição, mas têm se mantido. Isso é uma esperança que nos dá que os nossos netos e bisnetos vão seguir de bota e bombacha e vai seguir o tiro de laço, se Deus quiser, e a gineteada e a nossa música. Pigo, tu sabe, eu tenho uma preocupação. E a minha preocupação é... Tu sabe que está avançando muito, por exemplo, vem aí a parte de poeticamente, de fazer o verso, buscar na expressão, na história, mas hoje tem as ideias que estão surgindo aí, dessa parte da própria memória, da inteligência artificial. Certo. Porque hoje, cara, se tu desenvolve um tema e tu joga dentro da inteligência artificial, ela
te dá uma série de... Te falo para ti por conhecimento lá dentro do meu gabinete. Eu tenho um guri lá que é um crânio, um craque em questão de foto de matéria e de inteligência artificial. O que acontece? Hoje um discurso, ele joga as palavras que ele quer, ele monta da maneira que quer e coloca lá, a inteligência artificial já monta, tu dá uma retocada e uma alinhada. Então não tem-se mais aquela questão do poeta, do escritor, daquela coisa para você criar um discurso da tua autoria. Hoje a facilidade também tem essa questão dessa preocupação. Então tá, é isso que eu queria que tu viesse, e tu veio. E tu acha que o poeta vai se manter ou vai acabar o poeta? Esta é uma preocupação, né? Que essas novas gerações, em vez delas fazer o que o antigo poeta fazia, de pensar, de trazer um verso de dentro da sua ideia, uma letra, como nós falamos agora há pouco do João de Almeida Neto, de enxergar, de fazer, isso aí vai ter ou vai jogar no computador? Ou hoje, tu tá noutra, tu já tá... de primeiro tu guardava números de telefone porque tu era obrigado, na memória. Hoje tu quer saber, talvez tu não saiba nem o telefone do amigo, do irmão. Não, vou te falar. Tu não lembra, tu vai pro teu celular. Vou te falar mais próximo, eu não sei o número do telefone da minha mãe, da minha esposa e nem da minha menina. Eu lembro do meu falecido pai. E é o que eu lembro. Eu não sei, é verdade. Por que tu não lembra? Porque tu vai ali e puxa na agenda. Eu não sei o número de cabeça. Se tu pediu o número da minha esposa, da minha menina, da minha mãe, eu não lembro. Eu tenho que ir lá no celular e olhar. Essa é a questão. É essa preocupação que a gente tem que ter com a questão da evolução. Não, é lindo e é bom a evolução. Mas isso aí me fez pensar profundamente. Porque, cara, de primeiro, puxa, é fácil. Eu busco o verso na hora. O que eu pensar, eu vou buscar. Mas aí tu vai te acomodando. Qualquer coisa, não. Vou dar uns temas, dou o tema aqui que eu quero e vou para a inteligência artificial. E daí ela vai botar. Eu comentei, inclusive, isso aí com um compositor. E ontem foi o dia do compositor. E não esqueci de dizer para ele que ele, como compositor, Hermes Lopes, da Serra, é um homem de uma inteligência muito grande, está escrevendo muito, inclusive acabou de fazer versos para o padre Cristóvão de Mendonça Aureliano, introdutor do gado no Rio Grande do Sul, 1635, patrono dos criadores de gado do Rio Grande e do Brasil, é um jesuíta que era boliviano e que se doou para os índios para catequizar, entrou pela Argentina, aliás, entrou pela Argentina, veio pelas ruínas dos Sete Povos, Cruz Alta, saiu Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Mato Castelhano ali, Vacaria. E ele foi morto aqui, em Caxias do Sul, em Santa Lúcia do Piauí, trucidado pelos índios. Mas aonde o gado não pode ter sido diferente, largou nos campos da legendária Vacaria. E Bom Jesus, mas ali tudo era Vacaria e Bom Jesus. Certo. Então, são coisas que eu estou te falando isso, porque poeticamente, eu não sei como é que vai ser daqui mais umas horas. Tem essa preocupação com a questão da Não, nós estamos levantando uma coisa que pouca gente parou para analisar isso aí. É fácil... Não, é bom, é bonito. Mas aí tu te acomoda, homem. Essa questão aí que vai deixar um ponto de interrogação de como é que vai ser lá na frente. Né? E logo ali na frente, porque a evolução ela é agora. É já. É agora. Não é. Porque nós somos felizes, nós somos felizes. Tu é muito novo, mas nós temos uma geração que nós tivemos o privilégio de viver no tombamento dos séculos, do milênio. A minha geração ainda conseguiu pegar, indo para o interior, indo lá no sítio que minha avó tinha no interior de Cacique e coisa, o liquinho,
o chuveiro de esquentar água e colocar dentro daquela reservatório grande lá e apurar porque ia Fazer esfriar. um chuveiro de campanha, justo. Então, isso aí ainda eu peguei na minha geração. Carro de boi, lá na minha região ainda tem, lavrar com boi, cortar trigo de foicinha. Não, tu pegou. Então, eu sou de uma geração em transição. Plantar feijão, a máquina, milho. É isso aí. Mas tu já pegou de debulhar milho com a máquina? Na máquina ali. Então, aí era a grande evolução. Nossa, a evolução quando chegou a trilhadeira, né? Aí era um troço do outro mundo. É a nossa geração e era mais lenta a evolução. De uns anos pra cá, ela vem... Tu pegou na parte do candeeiro? Sim, sim. Poxa. O liquinho depois com gás. Mas aí já estava moderno. Era moderno, já né? Liquinho, imagina. Que é um liquinho. Mas o fogão a gás. Uma vez quando eu dei para minha mãe de presente um fogão a gás, minha mãe olhou e disse, o que eu vou fazer com isso? Não, e a TV, eu lembro de quando eu era criança, que nós morávamos lá no Seu Norberto, no fundo, a TV colorida, quando veio, foi um troço fantástico. Imagina, agora a TV preto e branco já era um estouro. Já era um acontecimento. Agora quando disseram, não, mas tem a colorida. Eu nunca vi. Pá, o rádio, a pilha. Para te ver agora, tu falaste uma coisa, o rádio, diziam que a televisão ia matar o rádio. Tipo assim, o fósforo, o isqueiro. O fósforo ia matar o isqueiro. Olha, o isqueiro ia matar o fósforo. Não. Agora, o rádio é uma coisa assim que é um troço mágico, como nós falamos da Cancha da Ferradura. Porque o rádio, ele atravessou fronteiras, a evolução vem e o rádio continua. O rádio continua. Hoje você tem YouTube, hoje tu tem TV, podcast, tem podcast e o rádio segue falando. Segue falando. E agora o rádio, a televisão, tu viu que modificou tudo no celular. Hoje, as grandes plataformas estão na tua mão. Vão estar nos assistindo pelo celular e não pela televisão. A facilidade que você tem hoje. Todo mundo, e é mundo. É mundo. Entendeu? É uma barbada. Celular, uma telinha na mão, tu acompanha tudo. Tu descobre, tu derruba marcos históricos. E segue o celular com o rádio também. O rádio. Com o rádio. O celular tá ali agarrado. No garrão do rádio, do celular, tá o rádio. Servido de espora. Poxa. São fatos, né? E lendas. Mas, praticamente, nós estamos indo para a reta final. E eu quero que tu deixe uma mensagem profunda pelas novas gerações e dizer de alta e viva voz, Pigo, que o teu trabalho é muito importante para nós. E que tu prossiga em defesa da cultura, fazendo essa bandeira, essa lança cravada no topo da coxilha da legendária e lendária vacaria, dentro dos 70 anos, em defesa culturalmente, da cultura regional, estadual, municipal, estadual e nacional. Além fronteiras. É isso aí. Não, mas só tenho a te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e dizer que a gente traz de berço essa preocupação e essa questão de tentar deixar um pouco para novas gerações do que foi lá no passado. Que mesmo eles não vivendo aquele tempo que a gente viveu, nós temos que contar para eles e saber da dificuldade que os nossos antepassados tiveram para manter até aqui, dessa forma que se está. E eu te falo assim, não é para me vangloriar, mas eu olhando esses dias em todos os quadros da Câmara de Vereadores de Vacaria, são mais de 20 e poucos quadros, em 70 e poucos anos, eu sou o primeiro vereador de chapéu e de lenço no pescoço lá em Vacaria. Então eu mandei pro Giovanni Grisotti esses dias, falei para ele, digo, não é para me vangloriar, mas eu me sinto orgulhoso de em 70 e poucos anos ser o primeiro vereador que está lá num quadro na capital dos rodeios de lenço e de chapéu. Então isso eu quero deixar para minhas filhas, para os meus netos, que eles preservem isso, que continuem mantendo dessa maneira. Que coisa boa, Pigo. Tu sabe que dentro dos 70 anos, até aquela noite lá, eu achei que fosse estar um piquete lá na frente da Câmara de Vereadores, que não seria por acaso, porque Vacaria é isso, é a cara da Vacaria. E precisamos de homens de fato e de verdade, pelo que vocês estão fazendo e estão representando.
E tu és um elo muito forte. E essa é a importância do nosso CTG Porteira do Rio Grande e dessas patronagens, como o patrão Jefferson, o patrão Elvio e as patronagens que passaram, as que estão aí fazendo o seu trabalho e que inspire novas gerações que mantenham o nosso CTG, a nossa tradição, que sirva de um tição de fogo aceso, mantendo... Mas eu vejo esses homens como pai de fogo. Que Deus te acompanhe. Obrigado, Maír. Grande abraço a todos e foi uma satisfação. Sempre à disposição e Vacaria de portas abertas. Muito obrigado. O programa Mais Tradição vai ficando por aqui, evocando e valorizando as nossas tradições, valorizando o homem rural, o homem do campo, o centauro, metade homem, metade cavalo. Mil graças. Mais Tradição. Oferecimento Ouro Fértil.